Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui na nossa escola bíblica hoje. Hoje é uma escola bíblica diferente. Nós não podemos ter os irmãos aqui, né? Vai ser bem, para mim também, vai ser bem diferente, porque eu não posso ter a participação dos irmãos aqui juntamente comigo, comentando, né? Fazendo suas perguntas. Mas acredito que aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, isso será ministrado. Se surgir alguma pergunta, você pode colocar aí no nosso grupo, né, aí no grupo da igreja, a sua pergunta, a gente vai estar, ou pode mandar para mim mesmo no privado, nós vamos estar te respondendo em nome de Jesus com relação à lição de hoje. Nós vamos continuar, nós estamos na lição número 3, falando sobre o Espírito Santo. Olha que tema maravilhoso, né? O Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Eu vou colocar aí também no grupo a apostila. De repente você pode acompanhar, né, aí na sua Smart TV ou no seu computador. E aí você pega o seu celular e acompanha então a apostila que eu vou mandar aí no grupo logo após o encerramento aqui. Já vou enviar para você, tá bom? Para todos aí no grupo. O nosso estudo é baseado, né, como não poderia deixar de ser, no livro de Atos. Atos dos Apóstolos. E os irmãos que estão comigo acompanhando a escola bíblica sabem que o livro de referência é esse livro aqui, o livro O Espírito Santo, do autor John Bevere. Esse é o livro em que nos baseamos, né, e que estamos estudando junto, aprendendo mais acerca da palavra de Deus, acerca daquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre o poder que precisamos. Este é o tema, baseado em Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 4. Atos 1, 4 e 5. Você já deixa aí a sua Bíblia aberta em Atos, que nós vamos ler vários textos deste livro de Atos. Já que estamos numa escola bíblica, né, o livro de Atos aí foi escrito por Lucas, o mesmo do Evangelho de Lucas. Tá bom? Atos capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: E comendo eles, deu-lhes esta ordem: Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Desculpa. Vemos aqui uma promessa do Senhor Jesus para os seus discípulos, mas não era apenas uma promessa, era uma ordem. Jesus foi muito enfático quando ele disse: Eu lhes dou uma ordem, fiquem, permaneçam em Jerusalém. É como se Jesus ele dissesse: não saiam ainda para pregar, não saiam ainda para evangelizar, não saio ainda para fazer a minha obra. Espere mais um pouco, porque eu vou para meu Pai e vocês receberão o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Na verdade, irmãos, os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo. Agora eles precisavam ser revestidos.
ser cheios, receber o batismo, a capacitação total para a grande obra que eles iriam realizar. Então nós vemos aqui na nossa apostila, a apostila de hoje, é assim: Jesus não sugeriu que os apóstolos esperassem pela promessa. Ao invés disso, ele lhes deu a ordem de não sair de Jerusalém até que a promessa chegasse. Jesus colocou tamanha importância nessa instrução, porque a capacitação do Espírito é essencial para toda a obra do reino de Deus. Então vamos ver ali em Atos capítulo 1, versículo 3, que diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando as coisas relacionadas com o reino de Deus. Então Jesus, após ter ressuscitado, ele então ficou 40 dias com seus discípulos. E nesses 40 dias, ele instruiu, falou sobre o reino de Deus, deu muitas instruções aos seus discípulos. Cerca de 500 pessoas, olha só, cerca de 500 pessoas viram Jesus, ouviram Jesus e aprenderam em 40 dias, e foram os últimos dias do Senhor Jesus aqui na terra, antes dele subir ao céu, logo após a sua ressurreição. Cerca de 500 pessoas. E então, em Atos 1:3, vemos que os discípulos haviam passado dias com Jesus, ouvindo ensinar sobre o reino de Deus. A Bíblia declara que eles haviam recebido prova infalível de sua ressurreição. Eles não precisavam ser persuadidos da validade da causa, porque já haviam visto em primeira mão a vitória de Cristo sobre a morte. Mesmo assim, ele deixou claro em Lucas 24:49, que é o mesmo texto, quando Jesus lhe disse: esperem, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. As Escrituras mostram que Jesus deu essa ordem a aproximadamente 500 pessoas. Isso está comprovado. Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Porém, em Atos 1:15, vemos que o número de pessoas no cenáculo eram de aproximadamente 120 pessoas. 120 pessoas, então, permaneceram cumprindo a ordem do Senhor Jesus, de permanecer na cidade, de estar em Jerusalém, esperando o dia que a promessa seria cumprida e que o Consolador viria, mas viria de uma forma sobrenatural, de uma maneira poderosa, trazendo a capacitação, trazendo o revestimento na vida de todos aqueles em que ali estavam, em que ali esperaram na promessa do Senhor Jesus. Os discípulos, de fato, receberam o Espírito Santo antes de Jesus ascender ao céu, que está lá em João, João 20, mas eles foram revestidos com poder até que se tornaram cheios no dia de Pentecostes. Então vamos conferir lá esse texto, Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu
distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, vemos aqui este texto muito conhecido, já nós, porque somos uma igreja que buscamos o Espírito Santo, uma igreja que se coloca à disposição do Espírito Santo. É o Espírito Santo é quem fala, é o Espírito Santo que instrui, é o Espírito Santo que corrige, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos consola. Então, por sabermos e sermos uma igreja assim, e que acreditamos no Espírito Santo, nós sabemos que este texto é um texto que nós olhamos e sabemos como foi, porque sentimos o mover de Deus. Sentimos quando Deus está operando em nossas vidas, através do seu mover, através de um louvor, através de uma palavra, de uma pregação, através de um estudo. Então, sabemos e conhecemos o mover do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar, quando nós começamos a chorar, quando nós começamos a bater palmas, quando nós começamos a sentir algo diferente queimando dentro de nós, algo dentro do nosso espírito. Não é coisa da nossa mente, não é coisa das nossas emoções, mas sim algo aqui de dentro. Algo que sai daqui de dentro. Algo que sai do Espírito. Algo que vem de uma forma poderosa, como uma fonte que vai fluindo de dentro de nós. Irmãos, falar em línguas é um dom. É um dom que nós recebemos ou que buscamos receber. Como no meu caso, eu busquei receber. Eu busquei esse dom. Eu não o recebi no momento em que fui batizado. Eu não recebi ainda. Eu recebi outros dons, porque todos nós recebemos um dom do Espírito Santo. Mas esse eu ainda não havia recebido. Então eu busquei nas vigílias, algo que nos faz muita falta, em vigílias, em busca, e em oração. Quando numa certa vigília, então, eu senti algo vindo de dentro de mim, algo muito forte. Num certo momento até pensei assim, que era minhas emoções, que era de mim mesmo, mas então eu vi que não era. E então eu liberei, permiti ser usado pelo Espírito Santo. E naquele momento então, começou a colocar em mim palavras, mas palavras que eu as não conseguia entender, mas foram palavras espirituais, a língua de Deus. Algo muito forte vinha falando de dentro de mim. E a partir desse momento, eu recebi o dom, e ao receber esse dom permanece em mim. A qualquer momento, nesse instante mesmo, eu poderia falar em línguas aqui. Eu poderia estar, porque é um momento em que eu estou aqui falando exatamente daquele que é o dono, daquele que criou esse dom, daquele que está em mim. Eu poderia, neste mesmo instante, falar em línguas aqui. Poderia falar aqui em qualquer momento, porque estamos ligados. O Espírito Santo está em nós. E eu acredito. Isto é o que eu acredito. Acredito que todo cristão
deveria falar em línguas, deveria buscar esse dom, porque ao falar em línguas, você edifica a si mesmo. E é tão importante estarmos edificados, estarmos fortalecidos, estarmos cheios. É claro que estar cheios não significa apenas ter o dom de línguas, né? Muitos têm um dom de curar. Olha que maravilha, o dom da cura, o dom da profecia, da revelação, o dom de visão e tantos outros dons, né? E a pessoa começa a exercer esses dons, é usado pelo Espírito Santo. Essa pessoa tem essa capacidade que o Espírito Santo lhes deu. Mas o falar em línguas é o momento que você entra na presença de Deus e então você conversa com o Senhor, conversa em mistérios, talvez coisas que não conseguimos falar, eu não sei, mas eu sei que conversamos com Deus e ali nos edificamos. É claro que a palavra de Deus também nos orienta, que nós não devemos falar apenas, né, em línguas, em mistérios, porque a palavra de Deus ensina que eu preciso também orar no entendimento, e cantar, louvar também no entendimento, né, para que a minha mente fique frutífera. Eu preciso orar a Deus, né, no meu idioma, na minha língua, conversar com Deus. Mas no momento em que estou falando em línguas, o Senhor, Ele vem e edifica o meu espírito e sinto uma comunhão muito mais profunda com o Espírito Santo. Isto é realmente maravilhoso. Continuando aqui, irmãos, os discípulos de fato receberam o Espírito Santo antes de Jesus ascender ao céu, como está em João 20. Jesus entrou aonde os discípulos estavam logo após a sua ressurreição, entrou onde estavam os discípulos e Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Naquele momento, não foi lá em Pentecostes apenas, lá foi revestimento. Naquele momento que Jesus entrou, naquela sala onde os discípulos estavam reunidos, Jesus já falou para eles: recebam. Soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo já estava neles, mas mesmo com o Espírito Santo já estando neles, Jesus então lhes deu a ordem: fiquem aí em Jerusalém, permaneçam na cidade, não façam nada ainda, até que vocês sejam revestidos do poder de Deus, que é o Espírito Santo no seu mover sobrenatural sobre as nossas vidas. Irmãos, o que aprendemos com isso? Aprendemos que uma pessoa nova convertida, ela recebe o Espírito Santo e ela recebe um dom também do Espírito Santo. Essa pessoa, ela precisa ser levada então a edificar-se cada vez mais e a estar na presença de Deus e a ser cheia do poder de Deus. Isto pode acontecer instantaneamente. Isso pode acontecer no mesmo instante, mas isso também pode acontecer alguns dias depois ou até meses depois. Depende do coração, porque o poder do Espírito Santo já está aí. Não precisamos mais esperar, como Jesus falou para os discípulos esperarem, porque já foi derramado. A partir daquele dia lá no Pentecostes, o Espírito Santo já declarou para cada um de nós: agora Ele está nos enchendo com poder. Irmãos, poder de Deus está em nós. E este poder
é para a cura. Este poder é para profetizar. E este poder é para levar a palavra do Senhor. E este poder é para edificar a nossa vida. Este poder é para nos manter diante da presença de Deus. Não existe barreiras, não existe demônio, não existe obstáculos na nossa vida quando estamos revestidos do poder de Deus. Não existem perseguições quando estamos revestidos do poder de Deus. Não existe, porque temos o poder de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus por isso, pela oportunidade, pelo privilégio que Ele nos dá de recebermos e sermos pessoas cheias, capacitadas pelo Espírito do Senhor, não por nós. Eu falei aqui na escola bíblica, acho que uns domingos atrás aí, se tirar o dom do Espírito Santo na minha vida, não vai sobrar nada. Não sobra nada, porque eu não tenho condições de estar aqui falando. Eu não tenho. O Espírito Santo é quem faz isso. Continuando aqui, mas eles foram revestidos com poder, até que se tornaram cheios no dia de Pentecostes. A palavra grega cheios, em Atos 2,4, literalmente significa saciados. Alguém pode até pensar assim: ué, mas se eu estou saciado já do Espírito Santo, eu não preciso mais buscar. Se você toma um copo d'água agora, você está saciado. Daqui a algumas horas, não sei quanto tempo você leva para tomar água de novo, você vai sentir sede de novo. Você vai precisar tomar água de novo. Você foi saciado há 1 hora, 2 horas atrás. Mas agora você precisa de novo, de tomar mais um copo d'água, porque você tem sede de novo. Somos cheios, somos saciados, usamos o que nós recebemos, mas de repente temos que nos encher de novo. Eu me lembro de uma experiência que eu tive na cidade de Praia Grande. Nós estávamos num culto de libertação, numa sexta-feira à noite. E aí uma jovem, a princípio eu não sabia, fui saber depois que ela era filha de santo, né, da macumbaria. E aí começamos a orar por aquela jovem, em posição de mãos, e aí, então ela, né, foi incorporada por um espírito maligno. E ela, então, eram muitos espíritos malignos que estavam no corpo dela. Para não atrasar o culto, eu pedi para uma obreira ficar com ela, né? E nós damos continuidade no culto, terminamos o culto. Depois eu fui novamente continuar orando por ela, por aquela jovem. E fiquei, então, mais de meia hora, cerca de 40 minutos, orando e expulsando todos aqueles demônios. Aí, para a glória de Deus, em nome de Jesus, né, os demônios saíram, orientei aquela jovem sobre aquilo que havia acontecido. Ela foi embora e eu fui para minha casa, ou melhor, eu fui para o ponto de ônibus, né, eu estava na Praia Grande. Quem conhece a Baixada Santista, né? Eu morava na igreja sede, em Santos. E então estava esperando o ônibus e sentindo um vazio. Algo, estava faltando alguma coisa dentro de mim. Uma coisa estranha. E eu, muito jovem, né? Não tendo a experiência, a bagagem espiritual que temos hoje, eu pensei: meu Deus, será que algum demônio que estava naquela moça passou para mim? Né? Eu fiquei preocupado com isso. É um vazio dentro de mim. E então entrei no ônibus e
Era um ônibus de viagem, né? E reclinei a cadeira, a poltrona, e fiquei ali, dei uns cochilos, era mais de 1 hora de viagem. E quando eu cheguei em Santos, entrei na igreja e nem fui para o alojamento, que tinha um alojamento lá na igreja, a escola de obreiros. E então eu fui direto para o salão da igreja para orar. E fui falar com Deus: Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou me sentindo assim tão fraco? Por que eu estou me sentindo assim tão estranho? Eu não sei o que houve comigo. E então o Senhor me trouxe a passagem da mulher que vivia 12 anos de hemorragia. Quando ela tocou em Jesus, Jesus olhou para os lados e disse: quem foi que me tocou? Porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então eu entendi que aquilo que eu tinha, o poder de Deus que estava em mim, eu passei para a vida daquela jovem, para libertá-la de todos os demônios, que depois disso ela se tornou cristã, ela se tornou uma obreira de Deus naquela casa. Então nós vemos como é esse saciar. Nós estamos satisfeitos agora, porque recebemos o mover, recebemos o poder, recebemos algo diferente do Espírito Santo, mas daqui a pouco eu preciso buscar ainda mais, eu preciso continuar buscando, porque eu sinto sede novamente, eu preciso buscar. Então nós vemos aqui que literalmente essa palavra significa saciados, e aí de acordo com o dicionário, saciado significa suprido. Estou suprido nesse momento do Espírito Santo. Aqueles que estavam no cenáculo foram supridos do Espírito Santo. Todos eles experimentaram um nível maior da presença manifesta de Deus em suas vidas. Além das manifestações de fogo e vento, outro sinal da inundação do Espírito foi o ato de que os crentes começaram a falar em outras línguas. Vemos Atos capítulo 2, dos 5 ao 8. Vamos ver. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: veja, não são galileus? Não são galileus todos estes aí, que nós os ouvimos falar na nossa própria língua, na nossa língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Estavam atônitos. Mas sabe por que chamou a atenção deles? Porque os discípulos, eles não estavam falando uma língua estranha. Os discípulos falavam no idioma deles. Aqueles galileus, judeus, não estavam falando a língua, o idioma, vamos dizer, o aramaico, o próprio idioma judaico. Eles estavam falando línguas dos outros países, todos esses que nós mencionamos aqui. Estavam falando outras línguas. Como isso é possível? É o Espírito Santo. Irmãos, eu fui ungido evangelista por um missionário norte-americano chamado Dan Duque.
E eu me lembro que certa vez, esse missionário estava lá em Santos, e esse missionário ele estava numa pregação, estava ministrando ao povo naquele dia, naquela noite, e aí então ele parou. Até interessante que o intérprete dele, né, naquela época, era esse cantor evangélico agora, o David Keelan, né? Ele que na época ele não era cantor ainda, mas ele era intérprete dos missionários norte-americanos que vinham para o Brasil. Então David Keelan estava interpretando, e de repente Dan Duque, missionário, estava pregando. Ele parou a pregação, se dirigiu até uma certa pessoa, o seu intérprete junto, né, David Keelan, e aí ele começou a falar com aquela pessoa. Nós todos estávamos ali vendo e admirados, porque ele, no espírito, ele falou um pouco em línguas, e de repente, em espírito, ele começou a conversar com aquela pessoa e estava falando em português. E ele não sabia o idioma português, ele não falava uma palavra sequer. Mas ele lançou a palavra, a profecia de Deus para aquela vida, para aquela pessoa, no idioma dela, usado pelo Espírito Santo. Não precisou de intérprete naquele momento. E ele então, quando terminou de mandar a mensagem, ele retornou para o altar, e ele reparou que todos estavam assim, atônitos, né? Todos estavam assim, meio que, até o seu próprio intérprete estava ali parado, e ele então perguntou o que aconteceu. E o David Keelan então falou para ele: o Senhor lançou a mensagem para aquela pessoa em português. Houve um mover de Deus muito grande naquele lugar, naquele instante. O Espírito Santo, ele usa as pessoas do jeito, da maneira que ele quer, quando ele quer usar alguém que tem o dom de línguas. Aqui no livro que nós estamos nos baseando, John Bevere, ele conta que ele estava pregando no Texas, e aí ele estava ministrando a mensagem, e tinha uma mulher lá no fundo da igreja que sentiu e começar a falar em línguas. Só que ela falou não para atrapalhar, ela falou de maneira assim, apenas conversando baixinho, e tinha um homem do lado dela. E então ela começou a falar em línguas, e quando terminou o culto, quando terminou a pregação, aquele homem que estava do lado dela falou: muito obrigado, né, por você traduzir o culto para mim, porque ele era francês. Aquela mulher falou: eu não falo francês, mas ela traduziu toda a mensagem para aquele homem, né, que ele tinha um pouco de entendimento do inglês, mas ela facilitou tudo para ele através da mensagem do Espírito Santo. Então, como é importante o dom de línguas. Você pode ser surpreendido naquilo que o Senhor e da maneira que o Senhor pode te usar com este dom maravilhoso. Olha aqui, continuando. Note que a Bíblia declara que quando ouviram o som, ajuntou-se uma multidão, porque aquele barulho atraiu muitos aqueles que estavam falando em línguas. Esse derramamento do Espírito criou a oportunidade para Pedro fazer um dos sermões mais famosos da Bíblia, que está em Atos 2, capítulo 32 e 33. Olha que interessante. Os discípulos foram revestidos do poder de Deus, e depois de ser revestidos do poder de Deus, juntou-se aquela multidão, porque estavam curiosos. Como eles estão falando no meu idioma? Como que eles sabem? Porque são todos galileus, são todos homens simples aí. Como eles podem falar tão bem assim o meu idioma? Ficaram ali perplexos.
E então Pedro aproveitou a oportunidade, por isso devemos estar cheios sempre do Espírito Santo, porque quando aparecem as oportunidades, nós estamos capacitados para lançar a mensagem na hora certa. Então Pedro saiu para fora e começou a dar aquele sermão que nós vemos, nós conhecemos lá em Atos 2, e olha só, no versículo 32, que diz: Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Derramou sobre nós o seu Espírito. É isso que vocês estão vendo, é isso que vocês estão ouvindo. E depois desse sermão, quase 3.000 pessoas aceitaram ao Senhor Jesus. É isso que Deus faz. É para isso que Ele quer nos revestir, para que possamos usar esse revestimento da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, e sempre na hora certa. Devemos estar sempre dependentes do Espírito Santo na nossa vida. Agora, da gente aqui ir para o final, o idioma do Espírito. Tem uma mensagem em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, e eu peguei esse texto de uma Bíblia chamada A Mensagem. E essa Bíblia diz assim, a interpretação dela: se vocês o louvam quando falam em línguas, Deus os entende, e ninguém mais, só Deus entende, pois vocês estão compartilhando aspectos pessoais, e isso é entre você e Ele. Olha só, irmãos, tem coisas da nossa vida que às vezes nós não conseguimos falar nem para Deus. Mas quando falamos em línguas, tudo falamos para Deus. Tudo é falado para Deus. Por isso somos edificados. Por isso sentimos a edificação de Deus em nossas vidas. Olha, por falar em línguas, note que Paulo se refere aos de línguas como uma língua particular. Infelizmente, muitos grupos de igrejas têm entendido mal ou rejeitado o maravilhoso dom das línguas particulares, porque não percebem que intimidade requer tempo e lugar apropriado. Existe um lugar e existe um tempo certo para que um casal desfrute de sua intimidade. Né? Muito óbvio isso. Um casal, né? Alguém que acabou o casal acabou de ele passar pela sua cerimônia, né, religiosa, o casamento. Agora eles vão partir para um lugar para ter a sua intimidade. Então existe um lugar certo para isso. E existe o tempo certo para isso. Esta intimidade, este relacionamento, vamos dizer claramente, sexual, não é feito antes do casamento. É feito depois. Então tem o tempo certo. E tem o lugar certo. Não é no público. Não é publicamente. Mas é no lugar apropriado. Quando estamos aqui na igreja, quando estamos no mover de Deus, Deus nos usa, porque é o lugar apropriado para falarmos em línguas, para termos este momento com Deus, quando estamos na nossa casa, em nossa oração, em nosso devocional, em nosso momento particular com Deus, falamos em línguas. É claro que quando vamos evangelizar, ou quando estamos falando com descrente,
não é o lugar apropriado, a não ser que o Senhor te use para falar no idioma daquela pessoa. Mas se isso não acontecer, o falar em línguas é algo exclusivo para a sua vida, a sua edificação particular e pessoal. Eu sei que muitos têm visto aspectos do dom de línguas sendo mal usados ou até abusados. Tem pessoas que brincam com isso. Misericórdia. Está brincando, zombando do Espírito Santo. Eu sei, irmãos, que também existem pessoas que têm muito medo com relação a isso, né? Pensa assim, e se eu estiver falando de mim mesmo? Você sabe quando você está falando de você mesmo, irmãos? Você sabe quando você está falando língua decorada, língua que você criou na sua mente. Você sabe. Eu sei. Nós sabemos. Então não vem com essa história, né? De que, eu não sei se é de Deus ou não é. Nós sabemos sim, irmão. Nós temos um Espírito que testifica com o Espírito Santo. Então nós sabemos quando nós estamos criando, quando nós estamos inventando. Sabemos sim. Eu me lembro uma época que tinha um rapaz na igreja, ele falava uma língua, né, uma língua decorada, repetida, e ele falava sempre aquele jeito. Ele estava ali fazendo isso para ganhar a confiança do pastor, ganhar a confiança de todos, para mostrar que ele é um crente. Na verdade, ele estava estudando o lugar para depois ir lá e roubar as coisas da igreja. Foi isso que aconteceu. Depois ele foi lá, né? Como saber isso depois que a polícia pegou ele, foi lá e roubou os instrumentos, as coisas da igreja. Muitas pessoas sabem o que estão fazendo. Nós sabemos o que estamos fazendo. Então nós não vamos abusar daquilo que o Espírito Santo quer realmente, de fato, verdadeiramente nos dar. Isso fique muito claro no nosso coração. Porém, nós não devemos recusar a educar o corpo de Cristo sobre este dom. Vamos desenvolver um entendimento melhor do propósito e da importância dele nas nossas vidas. A importância do dom do Espírito Santo. E agora eu quero orar com vocês. Temos mais que falar e nós vamos falar sobre outros tipos de línguas, mas vai ficar para a próxima aula. Vamos orar juntos. E se você tiver um lugar que você possa fazer isso, se você tiver o dom, ore em línguas também. Senhor nosso Deus, aqui está a sua palavra, ministrada no nosso coração, e sabemos, ó Espírito Santo, que é o Senhor quem fala, que é o Senhor que testifica no nosso espírito, e queremos cada vez mais aprender de Ti, aprender da Tua palavra, e aprender cada vez mais, ó Deus, aquilo que o Senhor quer transmitir através de cada um de nós. Precisamos, ó Deus, nos saciar todos os dias. Todos os dias estamos supridos do Senhor, do poder do Teu Espírito em nossas vidas. Porque sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo é que nos edifica ao falarmos em línguas. É importante que nós falemos com o Senhor
de maneira com o nosso entendimento, como estou falando agora, mas também orarmos ao Senhor em espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Para nós encerrarmos, no livro de Judas, lá no finalzinho, antes de Apocalipse, Judas, versículo 20, diz assim: Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Orar no Espírito. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus.